Caríssimo pároco, o senhor Celso, o senhor é uma raridade nessa nossa arquidiocese, porque os monsenhores são poucos. É verdade, olha, numa mão ainda sobra dedo. Muito feliz com o senhor, obrigado pela conversa de antes, partilha, as risadas que nós damos, foi muito bom, obrigado. Eu também agradeço que o senhor me convidou para vir um pouco mais cedo, para nós dois que somos carecas trocar ideias, foi muito bom, obrigado, viu? Caríssimo Padre Sebastião, saúde o senhor com alegria, irmãos aqui que nos ajudam no ministério, aos senhores e às senhoras, saúdos com muito carinho. Perguntei, não faz muitos dias, a uma senhora casada. Tem gente nos acompanhando pelo esse aparelho? Nossa, oi, bom dia. Então, saúdo o senhor e a senhora. Maravilha, viu? Que podemos celebrar juntos. Perguntei para aquela mulher, a senhora está casada? Estou. A senhora pode me dizer o que lhe deu a certeza de casar com aquele homem? A senhora conhecia ele de sempre? Não. Então, qual foi o elemento decisivo que fez que a senhora, um homem que a senhora nunca tinha visto, de repente a senhora pensou, eu vou morar com ele? O que houve? Daquele antes que nem pensar morar com ele, e de repente eu vou morar com ele, parece que eu preciso ir morar com ele. O que houve? Ficou pensando um tempo, pensou. Ela disse, é o amor. Sim, eu sei, mas consegue me esmiuçar? Diz ela assim, senhor bispo, eu comecei a me ver dentro dele. Digo, explica melhor isso aí. Não, é bem assim, ela falou. Eu comecei a ver que eu estava sentado dentro dele e que ele gostava disso, e ele cuidava de mim dentro dele. Digo, puxa, nunca tinha pensado nisso. Então a senhora se viu sentado dentro desse homem que depois se tornou seu esposo. Pense um pouco. Ver-se sentado dentro do outro. Deus sempre nos tem dentro. Nós estamos sempre sentados dentro de Deus, sempre. Deus é amor. A pessoa que ama traz os amados e as amadas dentro. Aquele homem, ele amava aquela mulher, por isso ele começou a alargar o seu coração, a sua alma, a sua interioridade, e aquela mulher começou a fazer parte da vida. Ele cuidou dela, ele estava dentro dela. Nós estamos constantemente dentro de Deus, como que sentados dentro de Deus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, afadigados. É o amor absoluto, total, constante, abrangente, incondicional de Deus. Mas e se eu faço um pecado? Deus continua a me deixar sentado dentro dele. E nós temos Deus sentado dentro? Aí depende. Pelo sacramento, sim, temos o dom indelével que o sacramento nos confere. Mas existencialmente, talvez sim, talvez não. Na medida que eu amo Deus, Deus também estará constantemente sentado dentro de mim. Tomé disse isto ao fazer a experiência do amor de Deus, quando ele disse, meu Deus e meu tudo.
Nós fomos criados por Deus para trazermos Deus dentro. Nós rezamos isso. Lembra no início da missa que eu disse hoje? O lugar de morada de Deus é aqui, são as moradas de Deus. Constantemente. Mas este caminho nós precisamos fazer. De fato, existencialmente trazermos Deus dentro. Eu diria assim, se eu, o Monsenhor Celso, o Padre Sebastião, quando nós não sentimos amor, paixão por Deus, eu preciso como que parar de viver e preciso dar tempo para de novo como que eu me trabalhar, eu me abrir, eu afofar a minha terra, meu espírito, talvez em oração, em contemplação, em meditação, ou mesmo em atividades concentradas, até que eu perceba, Deus de fato me envolve de novo, Deus está comigo, eu não estou vazio de Deus, eu não estou vazio de Deus. O padre lá da paróquia onde meu pai participava, ele, nas missas de enterro, ele terminava a homilia consolando o povo. Ele disse, mas consolemos-nos uns aos outros, porque vocês devem morrer todos, talvez eu também, ele dizia, talvez eu também. Pois é, nós sabemos que de fato vai chegar a nossa hora, mas aí eu pergunto, será que eu estou vivendo de tal maneira que eu não perca o prioritário, o mais importante? Gente, o mais importante não é ser arcebispo. Eu diria assim, isso não vale nada. Isso não vale. É uma missão que eu tenho. Mas eu posso viver a missão de bispo vazio. O mais importante é eu não perder aquele que quer sentar dentro constantemente. Ou seja, aquilo que Jesus falou para Filipe em João 14. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O mais importante é eu, com a minha vida, ser de alguma forma visibilidade de Deus. Se eu não visibilizo Deus, o que é que eu estou fazendo neste mundo? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Com o meu pensamento, com minhas emoções, com as minhas atitudes, meus comportamentos, com a minha palavra, eu sinalizo Deus, eu mostro Deus, ou no dia a dia da minha vida eu esqueço que Deus existe. Nós somos criados para constantemente sinalizar Deus, para que nós possamos dizer, quem me vê, vê Deus. São Paulo diz isso no capítulo 4 da carta aos Efésios, quando ele fala uma certa altura, ele chega a dizer, acho que é aos Filipenses, não lembro bem se é Filipenses ou Efésios, ele chega a dizer, observem a minha vida, façam aquilo que vocês veem em minha vida, porque eu vivo Deus, eu vivo a palavra de Deus, Deus está em mim, me abrange, me envolve tudo dentro de mim. Como que é Deus? Deus cresceu, eu me abri para Deus. Aí nós temos esse evangelho de hoje que fala em outras palavras exatamente isso que eu falei até agora. Jesus vai indo, melhor dito, Jesus narrado por João. João vai contando a vida de Jesus. João vai indo. E João meio que repete sempre a mesma coisa. João como que repete aquilo que está em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. E hoje Jesus vai trabalhando, ele diz assim, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. E as pessoas ficam escandalizadas com ele, vai embora. E sobra quase ninguém. Jesus, vocês também querem ir embora? Pode ir embora. Aí Pedro então disse, não, tu tens palavras de vida eterna. Ele é a palavra de vida eterna. Deus, Ele exatamente veio ao nosso encontro por amor, para nos dar a sua vida. Jesus se entrega a nós, Ele se entregou por nós.
mas a vida dele não é algo externo a nós. Jesus hoje, ele diz para os apóstolos, isso acontece cada vez que nós comungamos e escutamos a palavra na missa, Jesus senta dentro. Ele corre pelo nosso sangue, pelas nossas artérias, pelos nossos nervos, pelos nossos ossos, pelos músculos, pela pele. Jesus. Então Jesus está trabalhando os discípulos para eles se alimentar dele. Ele veio do Pai, ele é o novo maná. Temos que comer Jesus, mastigar Jesus. Cada vez mais colocar a vida de Jesus para dentro. Como que diz o nosso Papa Francisco, tirar aquilo que é muito do eu. É isso que o texto diz hoje. Isso não é tão simples. Por que não? Porque Deus nos deu a liberdade. E eu gosto de fazer o que eu quero. Mas Jesus mesmo deu o exemplo quando ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então esse texto de hoje, ele nos convida a nós nos ocuparmos com Deus, com as coisas de Deus. Nós fomos feitos para isso. Quando eu faço uma caridade, eu não faço ela de maneira vazia, não, eu faço ela com todo o coração. Eu realmente estou me empenhando, eu separei algo meu para dar a Deus na pessoa de um irmão, de uma irmã necessitados. Eu dou para Deus. Jesus falou, é a mim que o fizestes. Terminando, o mesmo Jesus diz para os discípulos com um gesto lá em João 13, 21. Jesus sentado na mesa com os 12, e Jesus diz, com os 12, diz ele, João escreve que Jesus ficou profundamente perturbado e disse, um de vocês me trairá. Olha que cena, que tristeza aquela mesa. Jesus disse, um me trairá. Jesus ficou profundamente perturbado, porque naquele momento ele estava vivendo a morte na cruz. Aí Pedro cutucou João e disse, João pergunta quem é. João perguntou, e Jesus disse, é aquele a quem eu entregar o bocado molhado no molho. Bocado não tinha garfo. Era uma mãozinha, pegava pão, a quantidade da boca. Jesus pegou, molhou no molho e deu a Judas. Judas comeu. Aquele bocado é Jesus. Jesus se deu para Judas. Judas, com a traição, ele entrou na noite, na escuridão, no mal, na morte, no diabo, no túmulo. Mas Jesus foi enviado para todos. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que ninguém se perca. Com aquele bocado, Jesus está antecipando a morte da cruz. Ele está se jogando atrás de Judas, está entrando junto com Judas no mal que Judas escolheu, para não perder Judas. Eu pergunto, a mamãe que caminha com uma criancinha de colo, num parque, e tem um rio, onde é que tem um poço, ela vai pertinho para olhar um peixinho, ela cai dentro a criancinha, o que a mãe faz? Ela não vai logo atrás? Ela se joga atrás, não pode perder a criança. Jesus se jogou atrás de Judas e ele rompeu a força da morte, com a sua morte na cruz, estourando a força do túmulo. É isso que ele fez com Judas. Então Jesus não quer perder ninguém de nós. Ninguém de nós. E o Evangelho hoje pede, vamos comer Jesus, vamos nos alimentar dele. Ele faz de tudo, ele está sempre se jogando em nós, conosco, dando-se inteiro por nós. Então, que cenas bonitas nós temos na Sagrada Escritura para nos dar aquele conforto que, de fato, como somos amados por Deus. Deixemos o amor de Deus sentar dentro de nós para nós sermos sinais do amor de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Pequeno instante de silêncio, vamos tentar guardar uma palavra, o bispo também, a palavra daquilo que nós escutamos nas leituras e nesta meditação do bispo.
Convido agora de pé a nós continuarmos rezando. Creio em Deus Pai,